E se uma oração antiga pudesse blindar você contra o medo, a dor e até o impossível? Já sentiu que o mundo está contra você, sem saída à vista? O Salmo 91 esconde um segredo que poucos ousam desvendar, um poder que pode transformar o caos em paz. Picture uma mãe desesperada, lutando pela vida do filho, agarrada a palavras que parecem brilhar com força divina. Hoje, você vai descobrir como o Salmo 91 pode ser sua fortaleza inabalável, mas só se você crer com tudo o que tem. Não pule, não pause, fique até o final, porque essa revelação pode ser o milagre que você está esperando. E ele começa agora. Era uma noite fria de inverno no interior de uma pequena cidade. Maria, uma mãe solteira de 32 anos, estava sentada na beira da cama com lágrimas escorrendo pelo rosto. O vento uivava lá fora como se carregasse os mesmos medos que ela sentia dentro de si. O diagnóstico do médico ainda ecoava em sua mente. Seu filho pequeno, Lucas, de apenas 5 anos, estava lutando contra uma doença que os médicos não sabiam explicar. Talvez semanas, talvez meses, disseram. Cada palavra era como uma faca cravada no peito. Maria cresceu ouvindo histórias da Bíblia, mas a fé para ela era algo distante, como uma chama que se apagava na memória. Naquela noite, porém, algo mudou. Desesperada, ela pegou uma velha Bíblia que pertencia à sua avó, as páginas gastas pelo tempo, e suas mãos trêmulas pararam no Salmo 91. As palavras pareciam vivas, pulsando na página. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Algo a compeliu a ler o Salmo 91 em voz alta, versículo por versículo. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Ao pronunciá-las, o ar do quarto pareceu mudar. Era como se uma presença invisível a envolvesse, como se o próprio silêncio da noite se curvasse às palavras. O vento lá fora parou de uivar e o peso em seu peito pareceu mais leve, mesmo que por um instante. Maria não dormiu naquela noite. Ela orou o Salmo 91, repetindo cada promessa como se fosse uma corda lançada para puxá-la do abismo. Nos dias seguintes, Maria começou a sentir algo diferente. Não era só uma sensação passageira. Era como se o Salmo 91 tivesse aberto uma porta que ela nunca soube que existia. Cada vez que orava, recitando, "Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meio-dia", uma paz inexplicável tomava conta dela. A angústia que a sufocava começou a dissolver-se, como se uma mão invisível estivesse segurando a dela. Mas não era só isso. Pequenos sinais começaram a aparecer. Uma enfermeira no hospital, sem motivo aparente, trouxe um novo médico para avaliar Lucas. Ele era um especialista que raramente visitava aquela cidade pequena. Após revisar o caso, ele sugeriu um tratamento experimental que ninguém havia considerado. Maria continuou orando o Salmo 91 todas as noites, agora com Lucas, ao seu lado, segurando sua mão pequena e frágil. Ela lia com ele, "1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios." Aos poucos, Lucas começou a melhorar. A febre diminuiu, o rosto ganhou cor e ele até sorriu pela primeira vez em semanas. Os médicos trocaram olhares de espanto. "Um milagre", sussurrou uma enfermeira com lágrimas nos olhos. Mas Maria sabia. Não era apenas um milagre. Era o poder de uma promessa antiga escondida naquelas palavras que ecoavam em seu coração. Mas aqui vem a parte que ninguém conta. O Salmo 91 não é apenas uma oração. Ele é uma arma espiritual, um escudo que só funciona se você souber como usá-lo. E Maria estava prestes a descobrir isso da maneira mais inesperada. Uma noite, enquanto lia o versículo,
porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. O telefone tocou. Era Dona Clara, uma amiga da família, uma mulher idosa cuja fé era tão forte que parecia mover montanhas. A voz dela era firme, mas carregada de emoção. Maria, o Salmo 91 não é só para ser lido, ele exige entrega total. Você precisa crer com tudo que tem, como se sua vida dependesse disso, porque às vezes depende. Clara contou uma história que fez Maria segurar o fôlego. Décadas atrás, durante uma enchente que devastou sua vila, Clara sobreviveu ilesa, enquanto casas ao seu redor eram engolidas pelas águas. Ela orava o Salmo 91, recitando: "Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra." Não como uma repetição mecânica, mas como um grito de fé, uma declaração de que nenhuma força podia tocá-la. Contra todas as probabilidades, ela e sua família foram poupadas. As águas pararam à sua porta, como se uma barreira invisível tivesse sido erguida. Clara disse com a voz tremendo: "Maria, quando você ora o Salmo 91, você não está apenas falando palavras. Você está reivindicando uma promessa que Deus fez para aqueles que confiam nele completamente." As palavras de Clara ecoavam um versículo poderoso do Salmo 91. Porque a mim se apegou, eu livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Maria entendeu que o segredo não estava apenas nas palavras, mas na fé que as fazia viver. Ela começou a orar com uma convicção que nunca teve antes, visualizando cada promessa do Salmo 91 como uma muralha ao redor de Lucas. Cada noite, ela fechava os olhos e imaginava anjos cercando seu filho, suas asas formando um escudo impenetrável, exatamente como o Salmo prometia. Mas a jornada de Maria estava longe de terminar. Um dia, enquanto visitava Lucas no hospital, ela encontrou um velho caderno na bolsa de sua avó, escondido entre as páginas da Bíblia. Nele havia anotações feitas à mão, com trechos do Salmo 91 e histórias de sua avó sobre momentos em que ela mesma enfrentou provações. Uma nota dizia: "Quando orei o Salmo 91 durante a guerra, senti uma paz que me fez atravessar o medo da morte." Maria percebeu que o Salmo 91 não era apenas uma oração de sua família, era uma herança espiritual, passada de geração em geração. Ela começou a se perguntar: quantas outras pessoas ao longo dos séculos encontraram refúgio nessas palavras? Quantas vezes o Salmo 91 foi a âncora de alguém em meio à tempestade? Essa descoberta levou Maria a pesquisar mais. Ela encontrou relatos antigos de comunidades que usavam o Salmo 91 como um escudo em tempos de crise. Durante epidemias, guerras e perseguições, pessoas se reuniam em segredo, recitando: "Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia." Histórias de soldados que carregavam o Salmo 91 em seus bolsos, de mães que o sussurravam sobre seus filhos, de prisioneiros que encontravam esperança em celas escuras, todos conectados por uma promessa de proteção. Maria sentiu que fazia parte de algo maior, como se o Salmo 91 fosse um fio invisível, ligando corações através do tempo. Ela começou a orar com ainda mais fervor, sentindo que sua fé estava entrelaçada com a de incontáveis outros que confiaram nessas palavras. Nem tudo foi fácil. Houve noites em que Maria duvidou. O tratamento de Lucas tinha altos e baixos, e o medo tentava se infiltrar novamente. Em uma dessas noites, ela abriu a Bíblia e leu: "Com vida longa o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação." Essas palavras acertaram como um raio. Ela percebeu que a fé não era a ausência de dúvida, mas a coragem de continuar orando mesmo que o coração tremesse. Maria começou a escrever suas próprias orações ao lado do Salmo 91, pedindo não apenas pela cura de Lucas, mas pela força para carregar o fardo. Cada palavra escrita era como um passo em direção à luz, um lembrete de que ela não estava sozinha. O Salmo 91 se tornou sua bússola, guiando-a através da escuridão. Um momento marcante veio quando Lucas, ainda fraco, pediu para ler o Salmo 91 com ela. Sua voz pequena, quase um sussurro, recitava: "Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito." Maria chorou ao ouvi-lo, sentindo que a fé de seu filho estava florescendo.
Foi como se o Salmo 91 estivesse plantando sementes de esperança não apenas nela, mas em Lucas também. Naquela noite, ela sonhou com um campo de luz, onde os anjos seguravam Lucas pelas mãos, como prometido no versículo. Quando acordou, sentiu uma certeza que não explicava. Lucas ficaria bem. Esse sonho, tão vívido, parecia um sinal de que o Salmo 91 estava agindo não apenas no corpo de Lucas, mas em suas almas. À medida que os dias passavam, Maria começou a ver o Salmo 91 em tudo ao seu redor. O nascer do sol parecia ecoar: Ele te cobrirá com as suas penas. E o silêncio da noite trazia a promessa de: não temerás o terror da noite. Ela percebeu que o salmo não era apenas para momentos de crise, mas um convite para viver em confiança todos os dias. Maria começou a ensinar outros no hospital, mães, pais, até enfermeiras, a orar o Salmo 91. Um pequeno grupo se formava no corredor, sussurrando as palavras juntos, como uma corrente de fé. O que começou como o desespero de uma mãe se transformou em um movimento de esperança, unindo estranhos em uma mesma promessa. O Salmo 91 estava mudando não apenas a vida de Maria, mas de todos que ela tocava. Semanas depois, Lucas recebeu alta do hospital. Os médicos, perplexos, falaram de uma recuperação inexplicável. Maria sabia que não era inexplicável. Era o Salmo 91, vivo, ativo, protegendo. Ela começou a compartilhar sua história com amigos, vizinhos, até estranhos, sempre começando com as palavras: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Cada pessoa que ouvia parecia tocada por algo maior, como se o Salmo 91 fosse mais do que palavras, fosse um portal para a proteção divina. Maria não era mais a mesma. O medo que antes a consumia deu lugar a uma fé inabalável. Ela começou a ensinar Lucas a orar o Salmo 91 e juntos eles transformaram aquelas palavras em um ritual diário de gratidão e confiança. A Bíblia da avó, agora gasta e marcada com o Salmo 91 sublinhado, tornou-se um símbolo de esperança em sua casa. O Salmo 91 não é apenas uma oração, é uma promessa viva, um segredo que atravessou milênios, esperando para ser descoberto por aqueles que ousam crer. A história de Maria é apenas uma entre tantas, mas agora a pergunta é: e você? Já sentiu o peso do medo, da incerteza, da solidão? Já desejou uma proteção que vai além do que os olhos podem ver? Pegue sua Bíblia, abra no Salmo 91 e leia com fé. Com vida longa o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Não apenas com os olhos, mas com o coração. Porque o segredo que mudou a vida de Maria pode mudar a sua também, mas só se você agir agora. Se essa história te tocou, se você sentiu algo mexer dentro de você, deixe um comentário contando sua experiência. Já viveu um milagre com o Salmo 91? Compartilhe com a gente. E se você acredita que essa mensagem precisa chegar a mais pessoas, deixe seu like e clique no botão de inscrever e ative o sininho. Porque histórias como essa não podem ficar guardadas. Elas precisam ser contadas.